Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, irmã Tainá aqui. Espero que vocês estejam muito bem, que Deus os abençoe. E aí, pessoal, como superar a traição no casamento? Esse tema é um tema que eu escolhi porque no final de semana, a maioria das vezes, as pessoas ficam tristes porque o cônjuge está com um homem estranho, com a mulher estranha. Então é nesse momento que você tem que ter a total firmeza em Deus para você continuar orando e acreditando nos propósitos do Senhor. A traição é uma das maiores dores e uma das mais difíceis de enfrentar em um casamento, mas Deus é especialista em curar corações quebrados e reconstruir vidas. Nesse vídeo, nós veremos como lidar com a traição com a ajuda da palavra de Deus. Então, nosso primeiro ponto é: aceite a dor, mas busque cura em Deus. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Salmos 34, 18. É interessante perceber que nós precisamos reconhecer essa dor e viver essa dor, viver esse luto e pronto. É necessário que vivamos esse luto para começar o processo de cura. Deus, ele é um refúgio seguro em momentos da nossa total vulnerabilidade. Então entenda, Deus sempre vai estar ali com você naquele seu momento de tristeza. Outro ponto, você precisa reavaliar o propósito desse casamento. Por exemplo, em Mateus 19,6 está escrito assim: portanto, que Deus uniu, ninguém separe. Nós precisamos entender que se houve a separação é porque houve quebra da aliança, ou da sua parte ou da parte do seu cônjuge, mas foi com Deus também, em primeiro lugar. Então, o casamento ele é um pacto divino que exige um esforço mútuo para ele se manter e também para que Deus possa trabalhar nas duas vidas. Nós precisamos reconstruir essa confiança e reconstruir da forma que Deus vai ser o esteio. O cordão de 3 dobras, ele não se arrebenta. Então, Deus sempre tem que ser a base do casamento. Ele é a base. E o terceiro ponto é que nós precisamos reconstruir essa confiança de forma consciente e consistente também. A confiança, ela pode ser restaurada, mas ela vai exigir tempo e cuidado, tanto da sua parte quanto da parte do seu cônjuge. Não tem como restaurar sem os dois estarem em comum acordo, principalmente quando o cônjuge volta. Você precisa estar conversando com essa pessoa para poder restaurar isso. Vocês precisam ter muita confiança um no outro. Precisa ter limites claros, né? E uma comunicação aberta. Por exemplo, sem senha no celular, sem celular oculto, tudo aberto, sem rede social ou com rede social. Aqui em João 21, no versículo 15 até o 19, está falando assim: Pedro negou Jesus, mas foi restaurado. Entenda que essa passagem, quando se fala que Pedro ele negou a Jesus, Jesus perguntava para ele: Pedro, tu me amas? E ele: sim, Senhor, te amo. Pedro, tu me amas? Foi 3 vezes ele falando que amava Jesus, até que ele ficou muito bravo com Jesus e Jesus falou para ele assim: até que cante 3 vezes o galo, hoje ainda tu me repudiarás. Então, mesmo Pedro caindo da forma que ele caiu, negociando e repudiando ao Senhor, lá na frente, após a ressurreição, Jesus restaurou a confiança em Pedro e disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então,
essa questão da reconstrução da confiança é passo a passo. Vai ser um tempo de reconstrução. Por isso que existe o tempo de reaproximação, para vocês criarem esses laços de confiança novamente. Porque você está diferente, o seu cônjuge está diferente. A traição pode ser o começo de uma nova fase no seu casamento, onde Deus traz aprendizado, crescimento e restauração. É necessário que nós confiemos no processo e na graça de Deus, porque só Ele pode transformar um casamento que foi totalmente destruído pelo inimigo. Deus, Ele quer restaurar. E Deus, Ele vai restaurar a sua confiança no seu cônjuge e a confiança do seu cônjuge em você. Só que vai ser dia após dia. Do mesmo jeito que o inimigo levou anos para destruir o seu casamento, Deus vai levar um tempo também para poder restaurar o seu casamento, porque são muitas feridas, feridas abertas, feridas de rejeição, palavras de maldição. Quantas palavras de maldição tem sobre a sua vida? Quantas palavras de maldição tem sobre a vida do seu cônjuge? Então hoje, entenda que Deus está fazendo o melhor para o seu casamento. Vamos orar? Pai, é no nome de Jesus, Senhor, que eu te peço. Dá a cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs, Pai, o dom do entendimento. Que eles entendam, Senhor, que a traição aconteceu, mas o perdão, ele é maior. Aonde o Senhor fala que aonde superabundou o pecado, vai superabundar a graça. Então, Senhor, que essas restaurações, essas restituições de famílias, de casamentos, Pai, sejam em dobro, Pai, em porção dobrada. Que toda a honra, que toda a glória, Senhor, seja na vida dos meus irmãos, na minha vida, na família dos meus irmãos e na minha família. Pai, é no nome de Jesus, Senhor, que eu creio e eu profetizo restituição da sua casa, restituição da sua família, restituição da sua vida, restituição da vida do seu cônjuge, restituição da vida dos seus filhos, restituição da tua vida financeira, restituição da tua saúde, e que o Senhor possa hoje entrar e fazer a diferença na tua vida. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre ti, sua casa e sobre a tua família. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.